Meus irmãos, o texto de hoje, o tema da mensagem de hoje, é um tema que Deus colocou no meu coração há um tempo. Recentemente eu tive passando por algumas dificuldades, algumas provações, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu tinha dito ao Senhor que a primeira vez que eu fosse ministrar uma mensagem pós o problema, seria sobre esse texto. Então eu queria que os irmãos abrissem um texto no Evangelho de João, capítulo 5, versos de 1 a 9, e o tema da mensagem é: ainda há esperança. Parece que as melhores mensagens que o Senhor nos traz ao coração é quando de fato passamos por provações, quando passamos por lutas. Então quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor confrontou o meu coração, edificou o meu coração nessa noite. Evangelho de João, capítulo 5, versos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar, uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Senhor, nós estamos diante da Tua verdade. É só a Tua verdade que fala por si própria. Que o Senhor possa me usar, apesar das debilidades, das limitações, nessa noite. Tenha misericórdia do Teu Filho. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus estava em Jerusalém, e Jerusalém estava em festa. Multidões fluíam para a cidade, para uma jubilosa celebração. E Jesus também deixa a Galileia e sobe as montanhas da Judeia para festejar com o povo. E ao entrar em Jerusalém, Jesus vai ao tanque de Betesda, onde havia 5 pavilhões com uma multidão de enfermos, cegos e paralíticos que ali se aglomeravam. Todos aqueles que estavam ali aguardavam ansiosamente por cura. Todos que estavam ali aguardavam ansiosamente que pudesse entrar a água assim que ela era agitada por um anjo. Antes de entrar propriamente na mensagem principal do texto, eu preciso deixar aos corações dos irmãos que alguns estudiosos discutem se realmente um anjo descia no tanque de Betesda. De fato, essa questão é muito difícil, que realmente não oferece uma posição definitiva. E, ao contrário do que algumas pessoas pensam, discutir se o anjo descia ou não no tanque de Betesda não é um ataque à inerrância bíblica. Pelo contrário, nós podemos fazer uma crítica textual e isso não vai tirar a inerrância bíblica, a infalibilidade bíblica, a sua autoridade bíblica. O que nós precisamos entender de uma forma mais clara, o que se está no original, o que nós chamamos dos escritos mais antigos da palavra de Deus. Então, nos escritos mais antigos, nós não podemos observar essa informação. E o texto do Evangelho de João vai dizer para mim e para você claramente que um anjo agitava as águas. Talvez a sua versão bíblica ela esteja entre colchetes. Ou se ela não tiver entre colchetes, a sua versão bíblica vai ter uma nota de rodapé explicando esse fenômeno do anjo agitando a água. Por quê? Porque nos principais manuscritos do Novo Testamento, os principais manuscritos do Evangelho de João, não narra esse episódio. Então, comentaristas apontam para uma possível crença popular judaico-romana da época que via o tanque de Betesda como um ponto místico de peregrinação. Algumas pessoas iam para lá com um certo misticismo,
porque se tornou uma tradição, e nós sabemos que, eu estava falando isso pela manhã aos jovens, parece que aquilo que nós falamos sempre, por mais que não seja verdade, ela quer se tornar uma verdade, mas não é uma verdade. Mas a tradição diz que pessoas iam até aquele tanque e um anjo do Senhor agitava a água. Tem um historiador chamado Eusébio, que ele vai falar sobre isso, dizendo que se ouvia muito falar de milagres que aconteciam de fato naquele tanque, só que ninguém tinha confirmação exata de fato de ter um anjo do Senhor que descia e movimentava aquelas águas. E aí, alguns comentaristas vão apontar dizendo que aquele tanque poderia até ter uma propriedade medicinal, que de fato trazia cura àqueles que chegavam às águas. Segundo essa ideia, de tudo que não passava de uma crendice popular, de um mito, a agitação das águas do tanque de Betesda poderia ser explicada pela ação de uma nascente de água que alimentava o tanque. Essa interpretação também relembra que o costume de considerar fontes de águas como dotadas de cura era algo também que víamos na antiguidade. Por que eu trago esse pano de fundo para os irmãos para começar a mensagem central desse texto? Porque vejam, quando nós estamos expondo a palavra, nós precisamos olhar o que é o principal. Eu falei isso pela manhã também aos jovens, tudo aquilo que é exposto biblicamente falando, e você não consegue explicar a passagem bíblica, ou então você pega um ponto diferente do que é a ideia central do texto, você foge do que é o essencial da Bíblia. E o essencial dessa passagem é o que mais importa de toda essa discussão, é que aquele homem, aquele paralítico, não foi curado por um anjo ou pelo movimento das águas. Aquele homem foi curado pelo poder de Jesus Cristo. E aí, se milagres aconteciam ou não no tanque de Betesda, isso não se importa muito, não se aplica muito para nós. Aqueles amantes de teologia, assim como eu, aqueles que gostam de estudar um pouco mais a fundo, vão ver que existem várias posições referentes a esse anjo, se ele agitava ou não a água, mas isso é um ponto secundário para estudarmos. O principal é a ação do Senhor na vida daquele homem. E então, meus irmãos, o que importa é que o amor de Jesus alcançou aquele homem, e não pelas águas do tanque de Betesda, mas por Jesus, aquele homem ficou livre de um sofrimento que já durava 38 anos. Eu não sei quantos aqui já tiveram uma enfermidade que o acompanhou durante muito tempo. Eu não sei quantos aqui já tiveram um problema que já o acompanharam por muito tempo. Eu não sei quantos aqui já passaram por aflições, por dificuldades que o perseguia durante muito tempo. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês nessa noite: esse Jesus que curou o paralítico se faz presente aqui nesse local. E Ele também pode curar você, Ele também pode trazer libertação para a sua vida. Esse texto que nós acabamos de ler, ele traz lições preciosas para mim e para você. No verso 2, na sua Bíblia, pode me acompanhar, vemos que esse tanque se chamava, ou era conhecido como o tanque de Betesda. E Betesda significava casa da misericórdia, ou casa da graça, cuja a tradição era que eles iam até a casa da misericórdia para alcançar a misericórdia, alcançar a graça. No verso 3, nós vemos que muitas pessoas estavam ali enfermas e se encontravam numa situação desesperadora, esperando por um milagre que o libertasse dos seus sofrimentos. Eu não sei quantos aqui entraram nessa noite somente para cumprir mais um rito de um domingo qualquer, de sairmos da nossa casa, talvez colocando a nossa melhor roupa, o nosso melhor perfume, e irmos à igreja para cumprir só um ritual. Eu não sei quantos daqui chegaram dessa forma, mas eu também sei que teve gente entrando nesse local hoje à noite, precisando de cura e de libertação. Tem gente precisando nessa noite de uma palavra de Deus que opere e traga libertação à sua vida. Existiam muitas pessoas desesperadas, vizinho ao tanque, clamando por misericórdia e por graça. Fazendo uma hermenêutica e trazendo esse texto para próximo de nós, podemos comparar esses enfermos do verso 3, do tanque de Betesda, com os pecadores desse mundo, esperando supersticiosamente algum milagre. E eu não sei você, mas eu conheço algumas pessoas que acham que o nosso Deus é um gênio da lâmpada, que vai pedir e automaticamente Ele vai responder segundo a sua vontade, vai fazer segundo o seu jeito.
e buscam coisas místicas para poder complementar a ação do Espírito Santo. Meu querido, você não tem poder nenhum, nada que você venha fazer tem poder nenhum de trazer nenhuma cura e libertação a você. Só o poder de Jesus Cristo é aquele que pode todas as coisas. Eu e você precisamos ser submissos e entender que Ele pode todas as coisas e opera como Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quer. Entendam o seguinte, no verso 5, vemos que ali se encontrava um homem que há 38 anos estava sofrendo. Um homem que estava vivendo 38 anos de frustração, 38 anos de derrota, 38 anos de desesperança. Um homem que havia se acostumado a ver o sobrenatural na vida dos outros, mas não conseguia ver o sobrenatural na sua vida. Quantas pessoas aquele homem não viu sendo curado na sua frente? Quantas pessoas aquele homem não pôde clamar, por favor, me coloca na água, e muitos saíam curados e ele não? Quantas vezes você duvidou da palavra de Deus porque você viu alguém próximo vivendo uma vida melhor que a sua e você querendo se colocar no lugar dela sem entender que a ação do Espírito Santo na sua vida ela é individual? E quando eu disse que o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra, foi porque há tempos atrás, não muito tempo atrás, o meu coração estava aflito. E às vezes eu não conseguia nem orar diante do Senhor. Tinha vezes que eu chegava no meu escritório e às vezes sentava ou de joelhos e eu não conseguia clamar. Porque parecia que as coisas não iam bem na minha vida, mas na vida de pessoas próximas a mim, tudo ia de vento em popa. E eu sempre perguntava ao Senhor o porquê. Será que não há esperança? Será que o meu coração estava tão angustiado que a desesperança bateu e criou uma angústia tão grande que eu não conseguia ver o amanhã? E o Senhor trouxe essa palavra no meu coração desse homem que há 38 anos estava procurando por um milagre, vendo de uma maneira tão desesperada na vida dos outros o milagre acontecendo e na dele nada acontecia. E aí Jesus, percorrendo aqueles corredores, daqueles pavilhões, vendo pessoas amassadas pela vida, feridas pelas circunstâncias, com a esperança totalmente morta, ele vê aquele homem paralítico, que era o retrato de todo desespero. Porque, pense bem, o texto bíblico que você leu, que está aí na sua mão, diz que muitos enfermos estavam em volta do tanque. Porque só aquele homem chamou a atenção de Jesus. Porque eu imagino a angústia daquele homem em chegar até o tanque e não conseguindo. E aí, Jesus sabia que ele estava naquela condição deplorável há muito tempo. Jesus é Deus, ele sabia de todas as coisas. E então Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Em vez de responder sim ou não, que seria algo mais primordial para que eu e você pudéssemos fazer, você está querendo algo e alguém lhe pergunta: é isso mesmo que você quer? Você responde sim ou não. É o óbvio da coisa. Eu respondo sim ou não. O homem não responde sim ou não. O homem paralítico diz: Senhor, eu não consigo, pois não tem quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Aquele homem não entendeu que estava diante dele aquele que tinha o poder de curá-lo, independente dele estar no tanque ou não. E quantas das vezes eu e você estamos diante de Jesus e a gente acha que tudo acabou, a desesperança bate na nossa porta, no nosso coração, e a gente não entende que Ele continua lá, falando ao nosso coração de uma maneira tão sutil: você quer ser curado? Esse homem viu outros sendo curados, sua resposta mostra que ele tinha perdido totalmente a sua esperança. Porque ele não responde de uma maneira breve, sim ou não. Ele coloca a culpa em terceiros. Não, Senhor, eu não posso ser curado porque não tem ninguém que me leve. Ele coloca a sua culpa, a culpa do seu não milagre em terceiros. E eu trouxe esse texto justamente para mim, porque eu estava tentando fazer isso, culpando terceiros de algo que era só meu. E quantas vezes nós não fazemos isso, meus irmãos?
nós queremos colocar a culpa nos outros, sendo que nós somos os principais causadores de ter a esperança perdida. Então, meus irmãos, Jesus, ele lhe dá uma ordem: levanta-te, toma o teu leito e anda. O resultado foi extraordinário. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E então esse episódio traz para mim e para você pelo menos 3 lições preciosas que eu quero deixar ao seu coração nessa noite. A primeira delas é que Jesus faz uma pergunta maravilhosa. O Senhor faz uma pergunta maravilhosa, está lá no verso 6, e ele diz o seguinte: quando Jesus viu o homem e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você deseja ser curado? Jesus conhecia aquele paralítico, sabia o quanto tempo estava sofrendo e também a causa do seu sofrimento. Mesmo sabendo que o problema era humanamente insolúvel, Jesus pergunta a ele: você deseja ser curado? A pergunta de Jesus parece um pouco óbvia para mim e para você. Vocês concordam comigo? Se alguém está lá no tanque buscando um milagre sobrenatural e Jesus chega perguntando: você deseja ser curado? Parece algo meio óbvio. Talvez você e eu respondesse: se eu não quisesse, eu não estaria aqui. Então o homem provavelmente estava peregrinando, como diz o verso 1, ele vai até lá com toda a sua dificuldade. Mas Jesus pergunta, mesmo assim: você deseja ser curado? Sabe por quê, meus irmãos? A pergunta de Jesus, ela parece óbvia, mas o Senhor, ele queria confrontar aquele homem antes de curá-lo. Sabe por quê? Porque o diagnóstico, ele sempre vem antes da cura. Jesus está fazendo um raio-x daquele homem, fazendo com que olhe para dentro de si e veja que ele era, humanamente falando, um pecador, assim como eu e você. Jesus, ele poderia por uma palavra já curar aquele homem, mas ele pergunta: você deseja ser curado? Sabe por quê? Para que o homem entendesse dentro de si, que primeiro ele tinha que olhar para dentro de si, sondar o seu coração, e depois dessa sondagem o Senhor libera uma palavra de poder. A resposta do paralítico revelou que, além da paralisia, ele estava esmagado por um sofrimento de abandono e desesperança. Ele não tinha ninguém, a solidão e a desesperança eram suas únicas companhias. E no meio daquela multidão de outros enfermos, ele estava sozinho. Meus irmãos, aquele homem estava só curtindo a sua dor, açoitado pelo chicote da culpa de seus pecados. Quantos de nós nessa noite não estamos levando essa culpa sobre nós? Quantos de nós estamos perdendo a esperança de algo que o Senhor já te deu algum dia, e você tem olhado para trás e duvidado daquilo que o Senhor disse que iria fazer por intermédio de você ou em você? Essa situação nos leva a refletir sobre as adversidades que enfrentamos em nossa vida. Assim como esse homem, muitas vezes nos sentimos presos, sem forças e sem esperança. No entanto, é importante observar que, apesar da condição difícil que aquele homem se encontrava, o paralítico permanecia naquele mesmo lugar. Mesmo desesperançoso, mas ele continuava lá. E é nesse momento que Jesus entra em cena, agindo de forma extraordinária. Sabe quando você não tem mais vontade de vir à igreja? Eu não estou falando que aqui na igreja é só um ambiente onde Deus pode curar você, não. Meus irmãos, o Senhor, Ele cura você, Ele cura quem Ele quer, da forma que Ele quiser, no local que Ele quiser, como Ele bem quiser. O Senhor não tem uma caixinha, assim como eu e você costumamos colocar Ele dentro de uma fórmula. Ele não tem, meus irmãos. Agora, é na comunidade que nós podemos chorar uns aos outros e orar uns pelos outros. Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele diz assim: confessai os seus pecados uns aos outros, para que sejam curados. Não são perdoados, é cura. Então é na comunidade de fé que o Senhor vai de fato quebrantar o seu coração, para que você confesse a sua desesperança e o seu clamor. E existam pessoas que estendam a mão para você.
e que você de fato venha reconhecer que foi Jesus que entregou a você de presente essa pessoa. Meus queridos, essa pergunta maravilhosa Jesus faz para mim e para você. Nessa noite, você que entrou aqui, o Senhor está olhando nos seus olhos e perguntando nos seus ouvidos: você deseja ser curado? O que tem te levado de fato a buscar ao Senhor? O que tem te levado de fato a viver uma vida de santidade diante do Senhor? Você que entrou aqui nessa noite e talvez você tenha perdido a esperança, como há algum tempo atrás, não muito tempo, eu acho que eu tinha perdido as minhas esperanças em algo. Mas o Senhor, Ele traz renovo ao nosso coração nessa noite. O mesmo Senhor que curou o paralítico, Ele se encontra aqui nessa noite para curar você também. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que Jesus dá uma ordem maravilhosa. Leia comigo o verso 8. Ele diz o seguinte: Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Se a pergunta de Jesus parecia óbvia demais, a ordem de Jesus parece difícil demais. Ele está falando a alguém que não podia ter mobilidade, e Jesus fala para ele: pega a sua maca, toma teu leito e anda. Talvez eu e você imaginarmos isso hoje, parece fácil, porque nós temos a revelação plena diante de nós, mas imagina você estar diante de um paralítico, de alguém que em uma situação terminal, de alguém que já perdeu as suas esperanças em algo, e chega uma pessoa e diz: pronto, levanta do teu leito e anda. Talvez a sua face seria rejeitar, porque parece difícil demais. Mas nós precisamos entender que para Deus não há impossível. E aí, tudo que este paralítico mais queria era se levantar e andar, mas era exatamente o que ele não poderia fazer. Porém, aquele que dá ordem é um médico onipotente. Aquele que dá ordem, ele dá também o poder para que a ordem se cumpra. E aí, há poder na palavra de Jesus. Ele dá uma ordem ao sol e o sol para, ele ordena as estrelas e elas aparecem, ele dá um comando e o mar se acalma, ele ordena e o vento cessa. O mesmo Jesus que dá a ordem, ele dá o poder para que a ordem se cumpra. Não existe mérito nenhum em nós. A ação extraordinária sempre será do Senhor do começo ao fim. O Jesus que dá a ordem, ele dá o poder para que a ordem se cumpra. Se ele disse na sua vida, meu irmão, que vai acontecer, vai acontecer. Jesus mandou o homem da mão ressequida na sinagoga de Cafarnaum estender a sua mão, e a mão daquele homem foi imediatamente curada. Mateus 12, 13. Jesus deu uma ordem a Lázaro para sair do túmulo, e a morte soltou as garras de Lázaro, e ele ressuscitou. João 11, 43. Hoje, meus irmãos, hoje, semelhantemente, Jesus está dizendo para mim e para você: ei, ainda há esperança. Ainda há esperança. E Ele dá uma ordem a mim e a você, assim como fez brotar uma esperança no meu coração, dizendo: levanta-te e anda. Você não está sozinho. Às vezes a gente até levanta cambaleando. Eu imagino a cena, me coloco na cena, no tanque de Betesda, olhando aquele homem se levantar e andar. 38 anos, enfermo. Ele não andou como nós andamos agora, talvez com muita dificuldade, mas ele andou. E quando nós saímos de uma situação desesperançosa, a gente não consegue andar a passos largos. Talvez vamos engatinhar, talvez vamos segurar nas portas, mas uma coisa é certa: se Jesus deu a ordem, nós ficaremos de pé. Então, meus irmãos, essa passagem nos ensina que mesmo quando tudo parece impossível, a fé em Jesus nos capacita a experimentar sua intervenção transformadora em nossas vidas. Quando não vemos solução e tudo parece estar perdido, é aí que Jesus diz para mim e para você: meu filho, ainda há esperança.
Ainda há esperança. Então essa é a ordem maravilhosa que o Senhor nos dá. Levanta-te e anda. E para finalizar, a última ordem é uma cura maravilhosa. O Senhor faz uma cura maravilhosa. Veja no verso 9 o que diz. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando seu leito, pôs-se a andar. A cura não foi a crediário, nem em doses homeopáticas, como nós costumamos dizer. Não foi fracionado, não foi fragmentado. A palavra de Deus diz para mim e para você que na ordem de Jesus o homem imediatamente foi curado. A cura ela foi imediata, completa e cabal. Os músculos atrofiados foram tonificados, as articulações enrijecidas foram revigoradas, o corpo descuidado foi revigorado, o homem que estava prostrado, rendido a sua doença, sai da casa de misericórdia para uma celebração no templo plenamente curado. Quantos de nós, nessa noite, podemos sair daqui hoje com o coração totalmente transformado pelo Senhor e curados? Assim como o tanque de Betesda significa casa de misericórdia, nós estamos numa casa de misericórdia e graça do Senhor. É aqui que o Senhor também opera milagres. Não é só aqui, mas aqui também o Senhor opera. É aqui que o Senhor traz à vida aquilo que estava morto em seu coração. É aquilo que a desesperança, quando ela bate na sua porta, e o Senhor diz: ei, calma, ainda há jeito, há esperança para você. Essa transformação não apenas trouxe cura física, mas trouxe também um novo propósito de vida naquele homem. Ele agora tinha uma história para contar, um testemunho vivo do poder de Deus. Lembram da história de Jó? Se você ler a história de Jó, no primeiro capítulo, do verso 1, diz que Jó era um homem justo e temente a Deus. Primeiro versículo de Jó. Só que aconteceu coisas terríveis na vida de Jó, que eu e você sabemos bem. Do verso 38 ao capítulo 32, capítulo 38 ao 42, o Senhor vai dialogar com Jó em forma de monólogo. E o Senhor vai dizer: Jó, eu vou lhe fazer algumas perguntas, e você vai me responder se você for capaz. Então o Senhor faz muitas perguntas a Jó, do capítulo 38 ao 42. Você vai ver lá que é um monólogo, Deus dizendo a ele. Quando chega no verso 42... do verso 1 diz que Jó era um homem justo e temente a Deus, fazia sacrifício por seus filhos, por sua família. No verso capítulo 42, a partir do verso 5, ele diz: Senhor, eu não tenho resposta para nenhuma de suas perguntas, porque eu achava que eu conhecia o Senhor, mas era só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. O que aconteceu na vida desse paralítico seria algo igual. Ele poderia até ver, ouvir falar de Jesus, mas agora ele tem uma história para contar sobre esse Jesus. A grande pergunta que fica para mim e para você é: que história você tem para contar desse Deus? A história de seu pai? A história da sua mãe? A história da sua professora de escola bíblica dominical? A história do seu pastor, que todo domingo está aqui trazendo um sermão para você, tão edificante? Que história você tem para contar? Ou você ainda só conhece Jesus de ouvir falar? Os seus olhos ainda não contemplou aquele que é o mestre da sua vida. Jesus, meus queridos, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez, ele continua fazendo. Hoje você também pode abandonar os trapos de uma vida marcada pela desesperança. Com a cura desse homem que estava há 38 anos prostrado, Jesus está afirmando para nós, ainda hoje, há esperança para mim e para você. É por isso que eu digo aqui nessa noite, sem medo de errar, seja lá qual for a situação que você entrou, nessa casa de misericórdia nessa noite. O Senhor Jesus, assim como disse ao meu coração, há tempos atrás, pede para dizer a você: ainda há esperança. Ainda há esperança. E eu concluo dizendo o seguinte: assim como o homem precisava ser curado, nós precisamos
desesperadamente de cura, seja ela física, emocional, espiritual. Como o homem não conseguia chegar às águas sozinho, também precisamos da ajuda de Deus. Nós dependemos inteiramente do Senhor. Se a sua vida não depende inteiramente e exclusivamente do Senhor, repense que tipo de cristianismo você vive. Depositamos nossa confiança no Filho de Deus, que pode nos curar, unindo o seu amor e poder à nossa perseverança e fé. Assim como Jesus viu e teve compaixão e agiu na vida daquele homem, Ele também nos vê em meio às tribulações e tempestades da vida. Ele está pronto para nos estender a sua mão poderosa e nos transformar. E eu finalizo essa mensagem deixando ao seu coração a seguinte palavra: não perca as esperanças. Acredite que Deus pode renová-las nesse exato momento, assim como Ele já está fazendo no seu coração, no coração de alguns. Você que está pensando em jogar a toalha, eu preciso te dizer isso. Em Jesus, sempre há esperança. Em Jesus sempre há esperança. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu não vou negar, nós não somos super-herói. E eu, até um tempo desse, numa situação muito delicada na minha vida, quis jogar a toalha. E o Senhor colocou no meu coração dizendo: Júnior, ainda há esperança. Ainda há esperança. Assim como esse homem, 38 anos enfermo, pôde desfrutar da bênção maravilhosa, o Senhor colocou no meu coração: ainda há esperança. Ainda há esperança. E, meus queridos, eu preciso dizer para você ainda nessa noite: ainda há esperança para você. Se você entrou aqui nessa noite, talvez para ouvir uma palavra totalmente diferente daquilo que você esperava, você tem escondido de muitas pessoas o que você tem vivido e enfrentado. Você tem sido talvez o durão, como eu fui em alguns momentos. Pescoço duro, sem querer dar o braço a torcer. As pessoas olham para você e olha, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Mas você está despedaçado, quebrado, totalmente sem esperança. O Senhor está mandando dizer a você nessa noite: não joga a toalha, ainda há esperança para você. Há esperança, meu irmão, para o ferido. Há esperança. Há esperança para você. Eu quero orar nesse momento. Quero clamar a esse Deus, a esse Senhor que curou o paralítico, que se faz presente aqui nesse local, para que Ele continue curando aqui nessa noite. E meu desejo nesse momento é orar por você de maneira específica. Que Deus está trazendo agora uma esperança no seu coração daquilo que você havia perdido, daquilo que talvez você achava que não tinha mais jeito, assim como eu também não achava. Mas o Senhor está trazendo a esperança ao seu coração nesse momento, renovando a esperança no seu coração nesse momento. Eu quero orar por você. Eu queria pedir só para que você ficasse de pé e orasse por você nesse momento. É o desejo do meu coração. Senhor, nós estamos aqui de pé. Nós clamamos nesse momento a esse Deus que tem o poder de curar e transformar todas as coisas.
nós não falamos a outros deuses, mas ao único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Senhor que curou esse paralítico, o Senhor que curou a mulher do fluxo de sangue, que ressuscitou Lázaro. É esse Senhor que nós clamamos nesse momento, que se faz presente aqui nesse local. Senhor, os teus filhos, muitos deles têm perdido as esperanças. Perdido as esperanças. Talvez alguns olham para frente e não vê saída. Parece que o cerco se fechou e eles estão totalmente ilhados. Não sabemos nem o que fazer em muitas ocasiões. Não sabemos nem para onde ir em muitas ocasiões. Não sabemos orar. Não sabemos nem clamar. Mas nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, renova o nosso coração. Traz de volta, Senhor, ao nosso coração a esperança que um dia nós perdemos. Só o Senhor pode transformar todas as coisas. Só o Senhor pode trazer vida àquilo que está morto. Então nós clamamos ao Senhor nesse momento, com o nosso coração quebrantado diante do Senhor. Renova as forças e traz esperança aos feridos. Se tem uma mãe aqui que perdeu a esperança de ter um filho, renova, Senhor, no coração dessa mãe. Se tem alguém aqui nessa noite que perdeu a esperança de ser curado, renova, Senhor, nessa noite. Se tem alguém aqui que perdeu nessa longa caminhada a alegria da salvação, assim como diz o salmista, renova, Senhor, dentro dela. Senhor, nós clamamos ao Deus que restaura as esperanças, ao Deus que cura com uma só palavra, ao Deus que dá poder. Senhor, nós estamos diante de Ti. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a viver uma vida de inteira dependência ao Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.